Enquanto os irmãos abram a Bíblia na carta de João, na primeira carta de João, lá no finalzinho da tua Bíblia, chegando na reta final da sua Bíblia, você vai encontrar primeira, segunda e terceira João. Estamos ainda na primeira carta. Hoje a nossa 8ª mensagem, somente aqui na carta de João, e agora que chegamos no capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo, agora nos fazendo compreender, nos livrando de nossa cegueira, de nossa surdez, que por vezes nos impede de entender a Tua vontade revelada. Que haja nesse momento uma atuação poderosa do Teu Espírito, tanto em minha vida como na vida de meus irmãos. Que todas as minhas limitações não sejam suficientes para impedir o Teu povo de ser edificado mais uma vez e o Teu nome glorificado mais uma vez nesse lugar, através da exposição da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós clamamos. Amém e amém. Já nos dias de João, antes de terminar o primeiro século, muitos irmãos, muitos crentes dentro da igreja já estavam caindo em armadilhas preparadas por falsos mestres. Uma falsa doutrina, uma heresia gigante já atacava a igreja nas primeiras décadas. Heresia essa que colocava em dúvida a divindade de Jesus, sua ressurreição corpórea, colocava em dúvida a existência do pecado. Não é nova essa ideia de que pecado não existe, pecado é uma construção social, pecado é dogma desenvolvido pela igreja. Não. No primeiro século, nas primeiras décadas da igreja, já havia gente com esse pensamento de que pecado era algo inexistente. E muitos irmãos estavam caindo nessa armadilha. Para que fosse separado, distinguido, os verdadeiros dos falsos crentes dentro da igreja, João escreveu essa sua carta, e também o Evangelho, escritos mais ou menos na mesma época, para fortalecer a igreja contra uma heresia forte, mas para também capacitar a igreja a perceber quem no meio dela já tinha se desviado da fé e ainda assim permanecia dentro da igreja. Nós vimos semana passada que João chama esses falsos mestres de anticristos.
nós os chamaríamos de livres pensadores. Nós os chamaríamos de crente com outros saberes. João os chama de anticristos, comparando aquela figura diabólica que há de aparecer no final dos últimos tempos. Mas João também, vimos semana passada, ele confortou os irmãos dizendo o seguinte, mas vocês podem ficar tranquilos porque vocês têm a unção do Espírito Santo, que os capacita a entender e a discernir o verdadeiro da falsa doutrina. Então os verdadeiros crentes não eram abalados, não ficavam em dúvida quando um falso profeta se levantava. Mas os não regenerados dentro da igreja, aqueles que não nasceram de novo dentro da igreja, aqueles cristãos nominais dentro da igreja, esses sim caíam em armadilhas. E João, ele propõe em sua primeira carta vários testes para que a igreja pudesse perceber, distinguir entre o verdadeiro e o falso crente, o verdadeiro e o falso mestre, a verdadeira e a falsa doutrina. Vários testes. Somente aqui no capítulo 3, prova do que eu estou dizendo, somente aqui no capítulo 3 encontramos 3 testes propostos por João para que a igreja fizesse essa avaliação, como também para que cada crente fizesse sua própria avaliação. Só no capítulo 3, João propõe um teste moral, do versículo 1 ao versículo 10, um teste social, a forma como nós lidamos com a sociedade, do versículo 11 ao 18, e um teste doutrinário, do versículo 19 ao 24. Hoje vamos falar somente do primeiro teste, o teste moral. E nesse primeiro teste, que é o trecho que vamos tratar hoje, para que cada crente pudesse fazer sua própria avaliação em primeiro lugar, essa é a intenção. As cartas que os apóstolos escreviam, direcionadas às igrejas, era para ser lida para toda a igreja. Então a ideia aqui era que cada irmão, ouvindo as palavras de João, cada um em primeiro lugar fizesse a sua avaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembra disso também, que Paulo disse? Mas é claro, tem gente que não tem senso. Tem gente que não tem critérios. Tem gente que não consegue fazer uma autoanálise de forma correta, justa e verdadeira. Então chega o momento em que a igreja precisa ser cirúrgica também, o que nós chamamos de disciplina eclesiástica. Para que isso acontecesse, João propôs um teste. Vocês vão verificar. Em primeiro lugar, cada crente vai fazer uma autoanálise se de fato vocês são filhos de Deus. Esse é o teste proposto por João. Cada um de vocês vão verificar se vocês são de verdade filhos de Deus. João inicia esse teste com uma afirmação que mais parece um canto de louvor. Olha o versículo 1. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Não vamos sair dele. Capítulo 3 da primeira carta de João, versículo 1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Isso aqui parece uma expressão de louvor, parece um hino de louvor. É uma expressão de admiração, de quando o apóstolo tenta levar a igreja a compreender o tamanho, a extensão, a magnitude, a importância do amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. A admiração aqui de João nesse ponto não é porque o grande amor de Deus não ficou apenas na esfera das palavras, da compreensão do intelecto. O grande amor de Deus pode ser manifestado, pode ser visível, pode ser visto, melhor dizendo, pelo fato de gente como nós, hoje sermos considerados filhos de Deus. Tem que amar muito. Tem que amar muito para nos considerar seu filho. Nesse ponto, o apóstolo fez uma afirmação poderosa. Isso porque, naqueles dias, irmãos,
dentre as heresias, os falsos ensinamentos dos falsos mestres, estava sendo disseminada uma ideia de que há uma esfera espiritual que nem todo mundo tem direito de alcançar. Somente os iniciados, somente os mais capazes, aquelas pessoas que praticavam muita boa obra, ou então se dedicavam muito à meditação, por exemplo. Essas pessoas conseguiam acesso a Deus de uma forma especial. É como se na igreja tivesse dois grupos de pessoas: aqueles espirituais, aqueles que compreendem os mistérios de Deus, aqueles que têm acesso ao reino celestial, aqueles que têm discernimento espiritual e compreendem todas as coisas por seu próprio mérito, porque ora muito, porque medita muito, porque faz muita boa obra, porque esse é bom demais, e gente normal igual a gente que não tem acesso a esses mistérios. Ou seja, na cabeça desses falsos mestres, a igreja é dividida em dois tipos de gente: os super crentes e os crentes meio barro, meio tijolo. Essa mentalidade perdura até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós encontramos irmãos que se acham melhores do que os outros, porque têm algumas habilidades que nem foram eles que desenvolveram, foi o Senhor que os deu. Até os dias de hoje encontramos lugares em que a igreja é dividida entre aqueles que têm acesso aos mistérios, aqueles que estão cheios de dons, e aquele pobre coitado que não tem dom nenhum, não faz nada para ninguém, não consegue entender nada. João combateu essa ideia afirmando que todo verdadeiro cristão é filho de Deus. Não há filhos favoritos, filhos prediletos e filhos desprezados. E mais ainda, segundo João, ninguém é filho de Deus por mérito próprio. Ninguém é filho de Deus por esforço próprio, ninguém é filho de Deus por ter trabalhado muito, orado muito, se envolvido muito com a obra. Segundo João afirma aqui, os filhos de Deus só são filhos de Deus por causa do amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nesse ponto, João estava nivelando os irmãos. Pois a verdade, queridos, é que dentro da igreja, entre os irmãos, todos são iguais. A Bíblia nos diz que há até diferença, diversidade de dons, de talentos, de vocações, de aptidão. Mas quando a gente fala de dignidade, de valor, são todos iguais diante de Deus. Aquele que tem 1 milhão de dons, diante de Deus, é igual aquele que tem um dom mais simples. Todos têm dons, todos têm habilidade, todos têm vocação, todos. Mas alguns têm uns dons, umas habilidades mais simples. Aos nossos olhos, com menos glamour, não é verdade? Enquanto os irmãos estão sentados aqui, alguém chegou aqui cedo e arrumou essas cadeiras. A pessoa que chegou aqui cedo, o primeiro a chegar hoje, ninguém sabe quem foi. Está vendo um pastor pregando, cantando, Maísa toda talentosa, com essa voz dela que parece... Isso chama mais atenção. Então a gente começa a pensar que dentro da igreja tem gente mais importante do que o outro, e não tem. João fala, são todos iguais. Os dons são diferentes, as habilidades são diferentes, mas todos têm o mesmo valor. Todos são filhos de Deus. E é aqui que começa o teste dessa manhã. A seguir, João citou 2 marcas distintivas dos filhos de Deus. É como se o apóstolo chegasse aqui e falasse o seguinte: vamos fazer uma dinâmica. Eu vou citar 2 marcas de um verdadeiro filho de Deus. Eu vou citar 2 características de um verdadeiro filho de Deus. São só essas 2? Não. No primeiro capítulo, no segundo capítulo de João, nós já vimos que os filhos de Deus têm outras marcas importantes. O amor pela palavra, o amor para com o irmão, são marcas importantes do filho de Deus. Mas aqui, nesse trecho, João cita apenas 2, para que cada um fizesse uma autoanálise, uma avaliação, e chegasse à conclusão de que tipo de filho de Deus nós temos sido, se é que temos sido filho de Deus. A ideia, nesse ponto, é que só é filho de Deus de verdade aquele que tem essas 2 marcas. Vamos fazer esse teste?
Você aceita esse desafio? Preste atenção. E no final você chega à sua conclusão. Segundo João, a primeira marca que ele destaca de um filho de Deus é sua inimizade do mundo. Não é que o filho de Deus é inimigo do mundo, não. Ele tem a inimizade do mundo. É o que João diz. Versículo 1 completo, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Um verdadeiro filho de Deus não tem a simpatia de uma sociedade iníqua, imoral e corrupta. Não tem como ter. Não tem como ter. João já tinha escrito sobre essa incompatibilidade que há entre os filhos de Deus e o mundo. Vimos isso no capítulo 2, no versículo 15, não vou abrir. Quando João escreveu de forma muito categórica: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Naquele dia nós compreendemos que mundo aqui na literatura de João não são as pessoas. A Bíblia não diz para nós não amarmos as pessoas. Mundo também não é a criação. A Bíblia não diz para nós, pelo contrário, devemos cuidar da criação e amar as pessoas. Mundo aqui é o sistema iníquo, o sistema perverso, o sistema mundano de viver, a cultura mundana. Isso que é mundo aqui. Esse mundo que agora no capítulo 3, no versículo 1, João diz o seguinte: esse mundo não conhece Deus. A cultura mundana, o sistema mundano não nos conhece. E não nos conhece porque eles não conhecem o Senhor. Quando João diz que o mundo não nos conhece, o que ele está dizendo é que o mundo não consegue entender como que pecadores incorrigíveis como nós, de uma hora para outra, podem ser transformados em filhos de Deus. O mundo não entende. Pessoas com a mente ainda escrava pelo pecado não conseguem entender o mistério da graça, que transforma miseráveis pecadores como nós em filhos do Deus eterno e santo. Eu acho que essa é uma das principais críticas que se faz aos crentes. Olha para o cidadão e fala: você já fez isso. Como que agora você pode ser crente, rapaz? A pessoa não entende essa misericórdia, um Deus que exala amor, misericórdia e graça na vida de pecadores. Até porque se Deus não fosse salvar pecadores, Ele não salvaria ninguém, já que somos todos pecadores. João deixa claro que o problema do mundo não é conosco, não é com a igreja. João deixa claro que o problema do mundo é com Deus. O finalzinho do versículo 1 diz assim: e de fato somos filhos de Deus por essa razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, não conhece Deus. Nesse ponto, João está sendo muito prático. O raciocínio de João aqui é muito simples e óbvio até. Quem não conhece Deus não entende a sua obra de redenção em favor de pecadores. Quem não conhece a Deus não conhece o poder regenerador da graça de Deus, capaz de transformar o mais vil pecador em um filho de Deus. Quem não conhece Deus não sabe o que é misericórdia divina, que levou com que Deus entregasse o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Quem não conhece Deus não tem acesso a essas informações e não compreende essas informações. Quem não conhece Deus não conhece nada disso. No mundo, e em grande parte dos evangélicos, muitos acham que conhecem Deus, ou conhecem um Deus. No discipulado que nós fazemos, cada novo membro que recebemos aqui, a gente faz um discipulado para a apresentação do Evangelho. Na primeira aula, no primeiro encontro, é somente apresentando Deus. A gente percebe como que todo mundo, mesmo crente, às vezes crentes de berço, tem uma ideia vaga sobre Deus, acreditando e acha que conhece o Deus da Bíblia. Quando conhece Deus da forma que a Bíblia apresenta, toda a Bíblia apresenta o nosso Deus, muitos ficam assustados, ficam admirados.
é um Deus falso que a sociedade conhece. E, infelizmente, alguns de nossos irmãos também pensam que conhecem Deus. Se não conhece a Deus, ou se conhece o Deus de uma forma diferente do que as Escrituras dizem, o que estão adorando é um ídolo criado pelo coração, criado pela própria mente. Isso é terrível. Foi o próprio Jesus quem ensinou a João sobre a forma que o mundo trataria seus seguidores. João está replicando aquilo que ele ouviu do próprio Cristo, o ensinamento que ele aprendeu com o próprio Cristo. Lá atrás, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu vou ler para os irmãos. A partir do versículo 16, quando Jesus estava comissionando os seus discípulos, ele disse assim, ao versículo 16 do capítulo 10 de Mateus: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Proposta maravilhosa, não é verdade? A proposta é essa, vocês são ovelhas, eles são lobos, vocês vão para lá. Versículo 17 do capítulo 10 de Mateus: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, disse Jesus, sereis levado à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Quem disse isso foi Cristo. Aí você deve estar pensando assim, eu não sou odiado por todos, então tem uma coisa errada, ou em você ou na palavra de Jesus. Um errou, alguém não está em conformidade isso. Jesus fez um alerta ainda mais sério sobre como o mundo trataria os filhos de Deus em Lucas capítulo 21, versículo 16 e 17. Olha o que diz: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, disse Jesus. Nosso Senhor não enganou ninguém. O convite de Jesus nunca foi para você parar de sofrer. O convite de Cristo sempre foi para você vir, tomar sua cruz e seguir a Ele, e seguir a Cristo. O apóstolo Paulo também escreveu a esse respeito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, olha o que Paulo disse. Como está escrito, aqui Paulo está citando os Salmos. Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E tem mais. Quando esse mesmo João da carta, escreveu aqui nessa carta que o mundo não nos conhece porque não conheceu a Deus, ele estava apenas replicando mais uma verdade que ele aprendeu do próprio Cristo. No seu evangelho, no evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19, está escrito assim, palavras de Jesus, registradas por João. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quem disse isso foi Jesus. Resumindo, irmãos, a Bíblia é enfática ao afirmar que os verdadeiros filhos de Deus jamais teriam a simpatia do mundo. A vida dos filhos de Deus é sempre comparada na Bíblia a uma peregrinação árdua. Nunca foi comparada a um passeio tranquilo, nunca. Alguém sempre lembra que houve um momento ali no início da igreja primitiva, em que todos tinham tudo em comum e partiam o pão de casa em casa, que eles cresciam a simpatia do povo em relação aos discípulos. Um único momento, você vira a página de Atos, começa a perseguição do próprio povo. A igreja nunca teve a simpatia do povo. Então, de acordo com João, essa é a primeira marca do Filho de Deus, a hostilidade do mundo. Como você está nesse ponto? Nesse ponto, como você está? Que nota você se daria nesse critério? Que nota você se daria? Ou você é aquele tipo de crente que vive buscando a aprovação de um mundo para o qual você já deveria estar morto?
Pouca coisa me tira mais do sério do que quando o crente fica na expectativa de aplausos do mundo. Celebra um reconhecimento de um sistema mundano como se fosse algo fantástico. Bota um cantor gospel cantando, se apresentando num programa de auditório, que o pessoal acha isso maravilhoso. Pode ter a sua validade no sentido, se for algo fiel, alguém sério de verdade, um lugar para pregar o evangelho, mas normalmente a alegria dos crentes é pelo reconhecimento. É pelo reconhecimento. Não pela oportunidade de missão, é pelo reconhecimento. Que loucura é essa aqui? Pois bem, primeira marca do Filho de Deus, segundo João, é a inimizade do mundo, apesar de amá-los. Veja bem, não é nós odiarmos o mundo nesse sentido. Amamos o mundo, as pessoas, mas recebemos como recompensa perseguição. A segunda marca de um filho de Deus é que ele vive em uma constante luta por santidade. Isso aqui todo mundo vai tirar de letra, eu sei, mas eu vou falar assim mesmo. De repente pode ser que tenha alguém aqui do nosso meio que ainda não sabe o que é santidade. Coincidiu com a nossa lição da escola dominical hoje. Se você não veio na escola dominical, começa a pedir santidade a Deus. A luta contra o pecado é uma marca distintiva só do Filho de Deus. Por isso que a luta por santidade, o anseio por santidade é uma marca inerente do Filho de Deus. Ninguém mais vai se preocupar com isso, senão os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, quem não nasceu de novo, quem não passou pela regeneração, ignora a necessidade de santidade. Ignora. Para falar de santificação, primeiro o apóstolo João nos leva a fazer um exercício de memória. Somos levados a considerar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Para começar a falar de santificação, acompanhe comigo o versículo 2. Olha o versículo 2. Amado, agora somos filhos de Deus. Quando João escreveu, agora somos filhos de Deus, é porque nós não éramos filhos de Deus. Mas agora nós fomos adotados pelo Senhor, ou no linguajar bíblico, nós fomos enxertados na videira. O que João está dizendo aqui é que nós não somos mais o que nós éramos antes. Agora nós somos filhos de Deus. A primeira grande boa notícia. Nós não somos mais o que nós éramos antes. E isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor de forma intensa. Graças a Deus não somos mais o que nós éramos antes. Não é verdade? Se você continuasse sendo quem você era antes, pense quem você era. Lembre-se de quem você era. Quem você era antes. Aquele coração que a Bíblia diz que era um coração de pedra, que foi necessário ser arrancado. O nosso coração não foi curado. Não foi curado, não passou por uma terapia. Não passou por um curativo. Nosso coração foi arrancado. E no lugar daquele coração de pedra foi posto um novo coração. Um coração de carne. Porque aquela pessoa que nós éramos antes nos envergonhava. Ou nos envergonha só de lembrar dela. Só de pensar. Então hoje nós somos filhos de Deus. Ou como disse João, agora nós somos filhos de Deus. Porém, ele completa, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha que maravilha, irmãos. Nós não somos mais o que nós éramos. Mas também nós ainda não somos o que seremos. Nós estamos em um processo, foi disso que falamos hoje na EBD. Nós estamos em um processo, nós estamos caminhando. João segue dizendo o seguinte, ainda no versículo 2. Sabemos que, quando ele se manifestar, ele quem? Só pode ser Cristo. Quando ele se manifestar como? Vindo em nuvens, vindo resgatar a sua igreja. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nesse ponto, João estava falando de um processo de aperfeiçoamento que só será finalizado no futuro, quando nos encontrarmos com o nosso Cristo. É esse processo de aperfeiçoamento que implica, queridos, em negar-se a si mesmo, matar os desejos da carne, morrer para os prazeres desse mundo, viver somente para Deus. É esse processo que a Bíblia chama de santificação. Santificação.
João segue afirmando que aquele que tem esperança de se encontrar com Cristo, esse é quem se santifica. Ao versículo 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Que esperança? De encontrar com Ele, de encontrar com Cristo. A esperança do retorno triunfal do Senhor Jesus. Quem espera encontrar-se com Cristo, santifica-se todos os dias. Talvez aqui esteja o ponto mais importante da nossa teologia da santificação. Preste atenção, só se santifica aqueles que vivem na expectativa de encontrarem-se com Cristo. Seja no seu retorno iminente, seja na nossa ida até Ele. Quem vive nessa expectativa de que a qualquer momento vai ter um encontro com Jesus, esse se santifica. Agora, aqueles que ignoram a realidade de um encontro com Cristo, ignoram a santificação. Se a santificação é a preparação para estarmos com Cristo, quem vive de forma a ignorar que a qualquer momento pode estar diante de Jesus, esse ignora a santificação. Concluímos que o nosso desinteresse por uma vida santa é resultado direto do nosso desinteresse por Jesus e pelo nosso encontro com Ele. Fingimos que desejamos Jesus. Fingimos que almejamos aquele grande dia. É da boca para fora. É fake news. Ninguém acredita mais. Se esse anseio por encontrar-se com Cristo não vier acompanhado de aperfeiçoamento diário, de santidade. João segue ainda no versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Queridos, nessa mesma carta, João já escreveu que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós já passamos por isso. Concluímos então que a Bíblia faz uma distinção clara entre pecar e viver em pecado. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes também. Mas precisamos entender essa prática sempre. A Bíblia faz uma distinção muito clara entre pecar e viver na prática do pecado. Pecados são normalmente involuntários, continuam sendo graves. Não perde a sua gravidade. Mas pecado normalmente é involuntário. São tropeços no meio da caminhada. Quando um filho de Deus peca, ele sente automaticamente vergonha. A Bíblia diz que a nossa parte é corar de vergonha. A nossa cara cora de vergonha. A gente fica sem condições de fazer uma oração simples, né? A gente fica envergonhado de fazer oração, de cantar. É o Filho de Deus, quando peca, tem esses resultados. Sente vergonha do que faz, uma repulsa enorme do que acabara de fazer. Agora, queridos, viver na prática do pecado ou viver pecando é outra coisa. Viver na prática do pecado é pecar sem mais constrangimentos. Viver na prática do pecado é quando o pecado não lhe incomoda mais. Viver na prática do pecado ou viver pecando, que é a forma como está escrito aqui no texto de João, viver pecando é quando o pecado não mais nos incomoda. É quando a gente fica tentando arrumar outro nome para o pecado. Não, isso é pecado não, isso é compulsão. Compulsão, é isso. Compulsão. Conheço um cidadão que tem compulsão por mulheres casadas. Tem. Ele foi diagnosticado. A esposa dele sabe. Essa é a compulsão dele. Rapaz,
A pessoa chegar em casa e falar, Tati, eu descobri que eu tenho uma compulsão. Rapaz, a compulsão vai ser curada. Ou na força da bala. Misericórdia, aqui está sendo gravado, gente. Dão outros nomes para o que a Bíblia chama de pecado. Temperamento, compulsão. Eu imagino que deve haver sim uma esfera de patologia em algum grau, em algum momento, mas normalmente as pessoas que falam que sofrem de algum tipo de compulsão, de algum tipo de compulsão, a gente verifica que é apenas pecado, que a pessoa ama e adora aquele pecado, não quer abandoná-lo de jeito nenhum. Fosse compulsão, a gente ia sentir o sofrimento daquela pessoa depois que cometeu tal ato, mas não tem mais sofrimento, não tem vergonha. Essa distinção que a Bíblia faz. É desse tipo de gente que João está falando aqui. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Palavras de Deus, não minhas. João segue em sua carta fazendo uma distinção agora mais clara entre os filhos de Deus e os outros. Olha a partir do versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Olha aqui para mim rapidinho. Na literatura bíblica, justiça não tem o mesmo significado dos dias de hoje. Não tem. Hoje, se a gente falar justiça, a gente vai pensar em boas práticas, e andar conforme a lei, e praticar o que é justo, humanamente dizendo, mas não. Na literatura bíblica, justiça normalmente é o oposto de pecado. Você vai ver que João faz essa dobradinha sempre. Ele fala de pecado e fala dos que fazem justiça. Fala de pecado e faz justiça. Então vai fazer justiça. Na literatura bíblica, viver em justiça, ou praticar a justiça da literatura bíblica, é obedecer aos mandamentos, é viver em santidade. Está falando de valores espirituais. Ok? Vamos ler de novo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, está vendo? O contrário de justiça, o que é? Pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Maravilha, né? Maravilha. Uma distinção bem clara. Uma distinção bem clara. Se você estiver pensando assim, pastor, mas eu sou um desses que vive pecando, escravo do mesmo pecado, e não consigo me livrar, e gosto do que eu faço, e na verdade eu não sinto muita culpa. Aí eu vou dizer para você, meu querido, o que falta então é regeneração, é conversão, é nascer de novo. O Filho de Deus vai pecar, infelizmente. Infelizmente, nós ainda pecaremos enquanto estivermos nesse corpo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas não da presença do pecado. Mas chegará um dia que nós seremos libertos também da presença do pecado. Nesse dia nós não teremos mais nenhuma inclinação, nenhum desejo pelo pecado. Até esse dia chegar, a nossa vida vai ser assim, de algumas quedas, de vez em quando aparecerão na história do cristão. João finalizou esse trecho fazendo uma clara distinção entre os dois tipos de pessoas. Olha o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, lembra do que eu falei de justiça, né? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. O que João está dizendo aqui é que aquele que não ama os mandamentos, aquele que não obedece à lei do Senhor e não tem prazer na lei do Senhor, aquele que ignora a necessidade de santificação pessoal, não é filho de Deus. Como também aquele que não ama o próximo, não ama o seu irmão. Então, queridos, da mesma forma que a Bíblia é clara sobre a hostilidade do mundo, como vimos no primeiro ponto, a Bíblia também é clara sobre a necessidade de santificação na vida do crente. Eu trago aqui para os irmãos 3 referências apenas sobre o caráter, a necessidade da santificação. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos.
É a mesma coisa, não é? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no tremor de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeres. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá Deus. Segundo a Bíblia, é necessário esforço. Por que eu digo isso? Porque não adianta a gente ficar em casa pensando, rapaz, eu queria tanto ser santo. O meu sonho é ser santo. Eu vou sentar aqui, vou assistir domingo de manhã, Globo Rural. Vou assistir Globo Rural. Vou ver se a santidade entra em mim. Vou ver se a santidade me toma de alguma forma. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que é necessário trabalho. É necessário esforço. Naturalmente, jamais seremos santificados. Com facilidade, o nosso corpo quer outra coisa. Nossa carne deseja outra coisa. E não a santificação. Esforcemos. Concluímos então que tanto João, como toda a palavra de Deus aponta a santidade como uma marca distintiva dos filhos de Deus. Eu não falei que eram duas marcas que João ia apontar aqui? A primeira, a hostilidade do mundo. E a segunda, a santidade. Agora, nessa nota, nesse critério, qual é a sua nota? Quanto você tiraria em santidade se fosse feita uma avaliação muito boa aqui? Como vai, meus irmãos, preste atenção aqui em mim, como vai a tua luta contra o pecado? Como você se envolve intensamente na luta contra o pecado? Ou você é daqueles tipo de gente que diz assim, eu não quero ser perfeito, eu quero ser feliz. Faça a sua avaliação. Estou quase acabando. Queridos, há algum tempo desenvolveu-se no meio cristão uma mentalidade estranha a respeito de nossa filiação com Deus. Criaram a ideia de que ser filho de Deus é um status social que resulta somente em benefícios, direitos e privilégios. Sou filho de Deus. Então vai ser assim. Tudo vai acontecer. Tudo vai fluir. Tudo vai convergir. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Essa mentalidade dos crentes modernos de que ser filho de Deus é uma posição recheada de privilégios materiais deve envergonhar os nossos irmãos do passado. Deve envergonhar outras gerações. Humanamente dizendo, ser filho de Deus nunca foi um privilégio em lugar nenhum da história. Em momento nenhum da história. Há um privilégio espiritual, claro que há, uma honra espiritual, uma dignidade espiritual adquirida em nossa filiação com Deus. Mas isso não resulta em privilégios, em honra, em glamour, aqui embaixo no mundo. Pelo contrário. Pelo contrário. Queridos, a começar pelo diácono Estevão, nosso primeiro mártir. Nenhum apóstolo morreu de velhice, curtindo sua aposentadoria em uma casa de praia no Mar da Galileia. Nenhum deles. A tradição nos diz que Pedro, Simão, André e Filipe foram crucificados. Tiago maior, foi morto à espada, o outro Tiago morreu apedrejado, Judas Tadeu, morreu a machadada, Mateus foi esfaqueado, Matias foi queimado, Paulo e Bartolomeu foram decapitados, e João, que escreveu essa carta, que nós estamos lidando com ela, morreu aparentemente de causas materiais, de causas naturais, bem velhinho, mas só depois de ter sido torturado, jogado na ilha de Patmos para ser devorado por feras, onde recebeu o Apocalipse. Escapou, voltou para a igreja com as cartas às 7 igrejas. Pode ter morrido de velhice, mas debaixo de muito sofrimento.
No século II, o autor anônimo da carta a Diagneto, um documento histórico, mostra que a perseguição era parte integral da experiência cristã. No século I, no século II, no século III em especial, não havia cristão sem ser perseguido. Todos eram perseguidos. Ele escreve, esse autor da carta, escreve referindo-se aos cristãos o seguinte, que eles amam a todos. Isso aqui é um documento do século II. Eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena da morte e ganham a vida. Falando dos cristãos. Olha o que Tertuliano, outro escritor, disse a respeito dos cristãos dos primeiros séculos. Se o rio Tigre transbordasse, ou se o rio Nilo não cobrisse os campos, se chovesse demais, ou se chovesse de menos, se houvesse fome ou praga, sempre surgia alguém gritando, cristãos aos leões. Ou seja, era a prática romana do primeiro século de responsabilizar os crentes por qualquer coisa que acontecesse na sociedade, ou mesmo nada. Se chovesse muito, vamos matar os crentes lá na arena, lá no Coliseu. Se choveu pouco, crente no Coliseu. Se o rio transbordou, crente no Coliseu. Se o rio secou, crente no Coliseu. O que os romanos queriam era só um pretexto para assistir um espetáculo horrendo. Há historiadores que dizem que o programa das famílias romanas, em determinado momento da história, era levar as crianças, todo mundo para o Coliseu, para ver cristãos sendo devorados por leões. Famílias inteiras. Adultos, idosos, crianças, bebês de colo. A história conta que o imperador Nero iluminava o caminho do palácio com corpos de crentes pegando fogo. Os crentes eram tochas que iluminavam a cidade de Nero. Conta-se que chegou ao ponto de acabar a árvore na floresta. Não tinha mais madeira, lenha, para crucificar cristão. Os irmãos do primeiro século. Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, Eusébio, bispo da cidade de Cesareia, ele conta, ele um escritor, bispo e escritor, foi quem escreveu a primeira enciclopédia da história. Eusébio conta que em um único dia, 2.000 cristãos foram jogados de um monte, de uma ribanceira para morrer por causa da cruz e por causa do Evangelho. No ano de 303, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão de todos os líderes. Queridos, por toda a história, irmãos nossos foram mortos pela fé em Jesus. Foram odiados, perseguidos e mortos pelos bárbaros, pelos muçulmanos, pelos comunistas e ainda hoje, em países como a China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba, os cristãos estão sofrendo discriminação, tortura, violência, prisão e execução. Hoje, enquanto estamos aqui, tem irmãos nossos morrendo por causa do Evangelho. Esse mesmo João que escreveu a carta, quando recebeu as visões do Apocalipse, disse que viu nossos irmãos que foram mortos por amor a Cristo, clamando no céu. Uma visão que me deixa espantado. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 10, a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, presta atenção aqui em mim, pelo amor de Deus, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentam. Clamavam em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgais, nem vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra.
Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. João viu isso. João viu que as almas dos mártires cristãos estão clamando por justiça, e alguém respondeu a eles: não é a hora ainda. Ainda há sangue a ser derramado. Espere que todos aqueles que tenham que morrer pelo Evangelho morram para se juntar a vocês. Que notícia fabulosa. Quando eu olho o que os crentes do passado viveram para que hoje nós estivéssemos aqui, confortáveis, com ar-condicionado, numa cadeira acolchoada, fazendo culto num hotel, ou num prédio próprio, ou no ar livre, ou na praça. Quando eu olho tudo que nossos irmãos sofreram para nós chegarmos até aqui, no Brasil, irmãos nossos morreram aqui, morreram por causa da fé evangélica. Nossos primeiros irmãos que chegaram aqui, nosso chão, se reuniam, pasmem vocês, nas encruzilhadas de cemitério, durante a madrugada. Era onde encontravam tranquilidade e segurança para fazer seus cultos. Quando eu vejo toda a história do cristianismo, sou inclinado a concordar com aqueles pregadores que acreditam que a nossa geração é a pior geração de crente da história. Somos uma geração de crente que acredita que ser filho de Deus é sinônimo de status, de privilégios, de realizações, de conquista, e nunca de tomar sobre si a sua cruz e seguir Jesus para o martírio. Não, irmãos. A marca do Filho de Deus não é prosperidade financeira. A marca do Filho de Deus é inimizade com o mundo e uma vida de santidade. Pelo amor de Deus. Preciso finalizar. Só há uma forma, só há uma aplicação possível para tudo que nós vimos hoje na palavra de Deus. É arrependimento. Vergonha. Eu quero incentivar os irmãos a meditarem com afinco. Não é agora não, é ao longo desses dias. Que tipo de filho de Deus temos sido nesse mundo? Quais marcas distintivas de um filho de Deus temos tido nesse mundo? Amém? Faça uma oração, feche seus olhos. E o pessoal do louvor, por favor, Alex e Maísa, chama ela. Senhor Deus, quando nós nos deparamos com a Tua palavra de Deus, nós nos sentimos envergonhados. Porque imediatamente somos levados a perceber que nós somos muito pequenos, muito falhos quando se fala de ser filho de Deus e testemunhar de nossa filiação, Pai. Há entre nós ainda aquela incompreensão de que os filhos de Deus são caracterizados só por coisas humanamente boas e grandes, quando a Tua palavra nos orienta algo diferente disso. Não queremos sair daqui com peso na mente, na consciência, Pai. O que nós queremos e desejamos é apenas que o Espírito Santo nos capacite para sermos filhos de Deus de verdade, testemunharmos dessa filiação através dos sofrimentos que passamos aqui na terra, através de uma vida de santificação, através do fato de confiarmos no Senhor, mesmo quando o mundo desmorona ao nosso redor. Que sejamos todos filhos de Deus, testemunhando da glória de Deus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e
chuva, do sol e do ar. É Senhor na alegria, na dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos